Olá, bem-vindo à nossa terceira aula sobre o Git. Nessa aula nós vamos falar em como criar um repositório local. O que nós vamos ver nesta aula? Nessa aula nós vamos ver como inicializar um repositório local, nosso Working Directory. Nós vamos falar sobre a configuração mínima para a utilização do Git. E nós vamos falar sobre as diferenças de -- global e -- local. Então, para essa aula, nós vamos abrir o Visual Studio Code e eu vou vir aqui e criar uma pasta nova. Então, eu vou vir aqui em Open Folder e vou selecionar aqui, vou criar uma pasta nova que vai ser a pasta do nosso trabalho. Eu vou colocar aqui, então, exemplo Git. Esse vai ser o nome da nossa pasta. Vou dar o OK. E o Visual Studio Code, então, vai usar essa pasta como uma pasta de trabalho. Então, para nós inicializarmos e indicarmos que nós queremos que esta pasta seja o nosso repositório local, nós precisamos usar o comando git init. Então, para isso, eu vou vir aqui no terminal e vou executar exatamente esse comando. Git init. Certo? Então, esse comando aqui, bem simples, é o comando que inicializa um repositório de trabalho no Git, né? Um Working Directory. E ele vai fazer o quê? Ele vai criar, dentro da minha pasta exemplo Git, uma outra pastinha com o nome .git, que é onde o Git vai colocar as informações que ele controla as alterações de todos os documentos que eu criar dentro desta pasta aqui. Eu vou dar o Enter, né? E ele me coloca essa mensagem, né? Então, que ele criou um repositório vazio do Git, né? E criou a pasta .git dentro da minha pasta exemplo Git. Então, com isso, eu tenho já um repositório local criado. Segunda coisa que a gente tem que entender é o que? Se você for usar o Git pela primeira vez, né? Você baixou o Git, instalou o Git, agora está criando seu repositório local, você precisa fazer duas configurações iniciais. A primeira configuração é configurar o nome do usuário e a segunda configuração é configurar o e-mail do usuário. Essas informações elas são fundamentais para os próximos passos, que são os passos de quando a gente for executar o commit das alterações dos arquivos. Então, para mim configurar, né, o usuário que eu vou estar utilizando, a gente precisa usar o comando git config -- global, passando user.name, e entre aspas, a gente coloca o nome do usuário, ou seja, o nosso nome de usuário. Eu vou colocar aqui meu nome, né? Então, Felipe da Rosa Oliveira. O segundo comando que a gente pode utilizar, que a gente deve utilizar na realidade, é o comando git config -- global user.email. Esse comando serve para a gente configurar qual é o e-mail do nosso usuário. Eu vou colocar aqui felipe@djftreinamentos.com.br e vou dar um Enter. Pronto. Depois que eu utilizei esses dois comandos aqui, eu estou apto a fazer commits dentro do meu repositório. Tá? Esse comandinho aqui, esses dois comandos de git config, passando o username e o e-mail, eu só vou precisar fazer na primeira vez que eu for utilizar o Git, ou caso eu queira trocar o nome de usuário do meu repositório. Né? Uma coisa importante, né? Eu posso tanto usar o comando -- global, que vai servir nesse caso para qualquer repositório Git que eu venha criar posteriormente, ou
eu posso, em vez de usar o comando git config -- global, eu posso estar alterando o comando para git config -- local, né? Que seria assim, git config -- local, e passar, por exemplo, um outro e-mail, user.email felipe@teste.com.br, certo? Então, eu estaria dizendo aqui que eu quero usar o e-mail felipe@teste.com.br apenas para o repositório local, ou seja, apenas no repositório exemplo Git. Os meus outros repositórios não seriam afetados por essa informação. Então, quando eu uso a referência -- global, eu estou configurando isso de forma global, de forma que todos os repositórios que estão sendo utilizados ou que eu venha a criar na minha máquina vão utilizar essas mesmas informações. E se eu usar a opção -- local, eu estou indicando que apenas o repositório atual de trabalho é o que vai sofrer as alterações que eu estou executando. Certo? Então, esta foi a aula de como criar um repositório local. A gente executa o comando git init e basta para nós criarmos o nosso repositório. Nos vemos na próxima aula, onde nós vamos falar sobre como nós adicionamos arquivos na área de stage.